Eu quero ler um texto sagrado que está registrado no livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 47, a partir do verso 1, vamos ler dos versos 1 ao 12. Diz assim o texto: Depois disto me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda a criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, esse texto, ele registra uma das muitas visões que o Senhor nosso Deus permitiu ao seu servo Ezequiel. E nesta visão, isto aqui é uma visão que Ezequiel, o profeta de Deus, teve da parte do Senhor. Ele vê do santuário de Deus, da casa do Senhor, uma fonte que brota debaixo do santuário e sai a correr o seu caminho, e se transforma, diz a palavra de Deus aqui, num grande rio. E o anjo do Senhor que trazia a Ezequiel esta visão, esta revelação, o chamou e disse para que entrasse naquele rio, depois de ter medido ali 1000 côvados. E quando Ezequiel entra, a palavra de Deus diz que as águas lhe davam pelos artelhos, pelos tornozelos. E o anjo mede mais 1000 côvados e manda que ele segue pelas águas, e agora as águas lhe dão pelos joelhos. E mais 1000 côvados e as águas lhe dão pela cintura. E ainda mais 1000 côvados, e o anjo do Senhor o chama, e ele diz que a partir dali, então, ele já não conseguia mais atravessar, porque eram águas profundas, águas que deveriam ser passadas ou atravessadas a nado. Mas nesse momento o anjo o traz de volta à margem daquele rio, e a palavra de Deus diz que ele vê dos 2 lados, das 2 bandas, árvores plantadas ao lado daquele ribeiro, ao lado daquele rio. E o texto registra que aquele rio, ele seguia em direção ao mar grande, e aqui
nós entendemos, ao mar morto, ao mar que não havia vida. Mas por onde as águas passavam, saravam-se as águas daquele mar, e ele passava a produzir, ele passava a frutificar. E a palavra de Deus diz que havia peixes em abundância, muitíssimos peixes existiam naquele rio, e toda sorte de vida. E à margem do rio, diz a palavra ainda, que cresciam árvores frutíferas, árvores que eram boas para se comer, que serviam de alimento, cujas folhas não caíam, cujos frutos não pereciam, mas que duravam o ano todo. E a palavra de Deus diz ainda que as folhas daquelas árvores que cresciam ali à margem daquele ribeiro eram remédio para todos aqueles que necessitavam. Esta é a visão que teve Ezequiel, que nós acabamos de ler aqui neste texto. Mas eu gostaria de lembrar os irmãos, sei que todos os irmãos sabem, pelo menos a grande maioria sabe, que a palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, tem por propósito revelar Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, desde Gênesis, correndo os seus livros até chegarmos ao Apocalipse, nós vamos ver que o centro da palavra de Deus, que a razão, que o motivo da palavra de Deus é revelar a nós a pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu fiz aqui algumas anotações, eu quero estar compartilhando isso com você. Toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, tem como propósito revelar Jesus Cristo. Cristo é o centro de toda a Escritura. Mesmo quando nós olhamos para dentro do Velho Testamento, e vemos que o Velho Testamento, especialmente a partir de Gênesis capítulo 12, e nós vamos seguindo até o final do livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, a palavra de Deus se ocupa ali com a história de Israel, com o povo de Israel, e às vezes nós ficamos pensando até que a Bíblia se ocupa e se preocupa em revelar a história de Israel, mas isso não é verdade. Na verdade, a palavra de Deus, ela tem como propósito revelar para nós Jesus Cristo. E mesmo quando nós vemos e estudamos a história de Israel, nós vamos ver que ali nós temos tipos da pessoa bendita de Jesus Cristo, que vão se tornar depois uma realidade quando nós entramos no Novo Testamento. Então, quando nós lemos aqui Ezequiel, capítulo 47, que nos fala de uma visão, nós vamos entender que esta visão tem como propósito também para mim e para você revelar a pessoa bendita de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que a fonte que saía debaixo do umbral da casa, quem era esta fonte? A fonte é Jesus, aquele Jesus que se fez homem e veio habitar entre nós, mas que prometeu depois da sua ressurreição e ascensão enviar o seu Espírito, o Espírito da verdade, que o mundo não vê nem o conhece, porque não habita no mundo, mas disse o Senhor aos seus discípulos: mas vós o conheceis, porque habita em vós. Então, esta fonte que sai debaixo do altar de Deus ou do trono de Deus, e que segue, se transforma neste grande rio caudaloso, num rio que segue em direção a um mar sem vida, mas que leva a vida por onde ele passa. Este rio tipifica Jesus, este rio ele é para nós Jesus, este rio ele é para nós o Espírito Santo, que o próprio Senhor Jesus prometeu que após a sua ascensão, após a sua volta ao Pai, que ele enviaria este Espírito, e nós encontramos isso em muitos textos da palavra de Deus. E eu quero aqui deixar apenas alguns poucos exemplos, algumas poucas citações, só para conhecimento dos irmãos, mas poderíamos aqui falarmos muito mais ainda de Jesus como este rio da vida, de Jesus como esta fonte da vida, do Espírito Santo como este rio que traz vida a todos nós. Isaías capítulo 44, versículo de número 3, está dito:
pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Aqui é uma promessa feita 700 anos antes da vinda de Jesus como homem sobre a terra. É uma promessa feita de algo que ainda deveria acontecer e que hoje, graças a Deus, já aconteceu, já é uma realidade para nós. Nesses dias de Isaías, isto aqui era uma profecia, uma promessa a se cumprir. Hoje, nos nossos dias, já é uma promessa, é uma profecia já cumprida, pois derramarei água na terra sedente e torrentes na terra seca, derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Quem é esta água, que foi derramada em terra sedenta, em terra seca? A própria palavra declara: é o meu espírito derramado sobre os seus descendentes. Acerca desta promessa feita por Isaías, nós vamos ver o próprio Senhor Jesus, depois já no seu ministério aqui na terra, reafirmando isso, quando o texto sagrado, em João capítulo 7, versos 37 ao 39, diz o seguinte: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E isso disse ele, do Espírito que haveriam de receber os que nele crescem. Por isso que eu quero voltar aqui ao texto de Ezequiel 47, para lembrar você aquilo que dissemos há pouco. Todo o propósito da Escritura é revelar Jesus. Esta fonte que Ezequiel viu, que saía do trono de Deus, e que se transformava num grande rio, num rio que em algum momento, diz a palavra, não se podia mais atravessá-lo, a não ser a nado. Era um rio de águas profundas, era um rio que levava a vida por onde ele passava, é um rio que a palavra de Deus nos deixa claro que é a pessoa bendita de Jesus Cristo, que veio para ser derramada numa terra seca, no meio de um povo sedento, e o teu Espírito Santo veio então como bênçãos sobre nós. E aqui o Senhor Jesus está dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e de graça lhe darei da água da vida. E dizia ele, diz o texto, do Espírito Santo, que haveriam de receber todos aqueles que nele crescem. E portanto, hoje na minha vida e na tua vida, e na vida de todos aqueles que creem, conforme diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Rios de águas vivas fluirão de dentro de nós, e isto tem acontecido porque a vida do Senhor está em mim, está em você, está em todos aqueles que creem. Acerca disto, quando nós observamos o sermão, a palavra pregada por Pedro, no dia de Pentecostes, quando esta promessa se cumpriu, quando o Espírito Santo foi derramado naquele dia, e a palavra de Deus diz que começaram a falar em línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Algumas pessoas creram, outras pessoas desacreditaram. Pedro levanta, usado e sustentado pelo Espírito Santo, traz uma palavra poderosa, e ao final dela diz: e esta promessa, disse Pedro, diz respeito a vós, diz respeito aos vossos filhos, diz respeito àqueles que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então esta promessa da vida de Cristo, deste rio de águas vivas, que flui do interior daqueles que buscam o Senhor, é uma promessa para mim e para você, é uma promessa para todos aqueles que buscam e que invocam verdadeiramente o nome do Senhor Jesus. Ainda mais um versículo, só para nós citarmos aqui, Jesus como este rio de água viva, o Espírito Santo como este rio de água viva, nós vamos encontrar em Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 6, onde está dito: disse-me ainda, está feito, ou está consumado.
Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água da vida. Está consumado, não é? O plano redentor, o plano salvador foi consumado por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Esta foi a expressão que Jesus usou no seu último momento de vida aqui na terra. A palavra do Senhor diz que pregado naquela cruz, vertendo o seu sangue inocente para pagar o preço dos nossos pecados, no seu último instante, no seu último suspiro, a palavra de Deus diz que ele volta os seus olhos para o céu e diz: Pai, tudo está consumado, tudo está terminado, a obra da redenção está concluída, e porque a obra da redenção está concluída, Jesus pôde dizer: eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água da vida. E é isso que Jesus oferece para mim e para você, é isso que Jesus oferece para todos aqueles que creem no seu nome, para todos aqueles que o invocam, saciar a nossa sede, não a sede de água, mas a sede de algo interior, de algo que nos remete realmente a buscarmos, e clamarmos por algo que o dinheiro não pode comprar, que a força humana não pode nos dar, que a força do nosso braço não pode garantir. Aquele vazio que ficou no coração do homem, desde o dia em que o homem pecou, desde o dia em que o homem transgrediu a vontade do Senhor ali no Éden, é este vazio, é esta sede de alma, esta sede de espírito, que o Senhor quer saciar através da sua presença em nós. Observamos ainda, olhando este texto, que o rio, ele começava com águas rasas, quando Ezequiel, nesta visão, entra neste rio, a palavra de Deus diz que as águas lhe davam pelos tornozelos. Depois a água vai ganhando profundidade, as águas davam pelos joelhos, depois pela cintura, até o ponto, conforme já dissemos, de ser águas tão profundas que já não se atravessava mais em pé, precisava passar a nado. E o que é que nós aprendemos com isso? Que nós podemos e devemos mergulhar em águas profundas no Espírito. Nosso relacionamento com o Senhor, no nosso relacionamento com o Senhor, podemos mergulhar em águas profundas, águas que dão pelos tornozelos, águas que dão pelos joelhos, águas que dão pelas cinturas e até mesmo águas que só podem ser atravessadas a nado. E aí fica uma pergunta para mim e para você, fica uma pergunta para todos nós, a que altura nós estamos, ou a que profundidade nós estamos no nosso relacionamento com o Senhor, a que profundidade nós estamos na nossa comunhão com o Senhor. Se você tivesse que medir, ou se você pudesse medir agora, a tua comunhão com Deus, a tua comunhão com Jesus, este rio de águas caudalosas, este rio de águas profundas, este rio que traz vida, este rio que traz cura, se você pudesse, usando aqui esta visão de Ezequiel, medir a tua comunhão com Deus, medir o teu relacionamento com Deus, o que é que você diria? As águas estão nos tornozelos, as águas estão no joelho, as águas estão na cintura, ou você já está num nível de comunhão, de intimidade com o Senhor, que você pode dizer: não, eu, graças a Deus, estou nadando no rio do Espírito, estou nadando, mergulhando nas águas do Espírito, nas águas do Senhor. É isto o que o Senhor espera de mim e de você, porque esta condição e esta possibilidade é dada a todos. A palavra de Deus, de uma forma muito clara, diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, mergulhar nas águas profundas não é apenas para alguns,
mergulhar nas águas profundas do Espírito, né? Mergulhar nas águas profundas do relacionamento com Deus, mergulhar nas águas profundas da comunhão com Deus, realmente é para todos aqueles que buscam, né? Mas é importante que nós saibamos que o anjo, veja bem, interessante esse texto, né? O anjo, ele não levou Ezequiel nos braços e colocou ali, né, nos pontos que ele havia medido. Não, ele apenas chamava Ezequiel para que Ezequiel fosse até lá. O que isso significa dizer? Que eu e você também, meu querido irmão, né, precisamos termos atitude, precisamos ter iniciativa, né, precisamos querer, precisamos desejar, precisamos nos esforçar, né, para sairmos daquele nível superficial, né, das águas pelos tornozelos, sairmos daquele nível pequeno de águas pelos joelhos. Talvez alguém diga, pastor, mas ter as águas pelos tornozelos é melhor do que estar a pés enxutos. E eu concordo com você, eu acho que você tem razão, é verdade. É melhor você estar com as águas pelos tornozelos do que realmente nem ter entrado no rio da vida. É melhor você ter as águas pelos joelhos do que nem sequer ter entrado no rio da vida. Mas se o Senhor tem tanto para nos dar, se o Senhor tem tanto para nos oferecer, por que se contentar com tão pouco? Se o Senhor tem coisas profundas e grandes a nos dar, a nos revelar, por que se contentar com tão pouco? Precisa apenas que nós tenhamos essa disposição, esse desejo, de verdadeiramente fazermos aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Mas também ainda o que chama atenção dentro desse texto é o fato de que por onde aquele rio passa, aquele rio leva vida. Aquele mar que não tinha vida, aquele mar que não se produzia absolutamente nada, aquele mar que não oferecia absolutamente nada a ninguém. A partir do momento em que ele foi alcançado pelas águas do rio da vida, ele passou então a produzir vida. E o que eu quero dizer para você nesta noite, meu querido irmão e irmã, é que o Senhor não nos chamou para a esterilidade, o Senhor não nos chamou para uma vida infrutífera, ao contrário disso, o Senhor quer que a minha vida, que a tua vida possa produzir frutos, produzir vida, mas nós não produzimos vidas por nós mesmos. A vida que temos e a vida que podemos produzir, na verdade, nós reproduzimos, porque é a vida que vem do Senhor até nós. Assim como as águas daquele rio levavam vidas por onde ele passava, Cristo em mim, Cristo em você, também pode e quer levar vida para outros que ainda não o conhecem, não tiveram esta experiência de vida como eu e você temos. E o que é maravilhoso, e nós estamos aqui chegando ao final da nossa mensagem, é que as árvores frutíferas plantadas ou que cresciam às margens deste rio, eram árvores cujos frutos eram alimento e cujas folhas eram remédio, ou seja, frutos que realmente alimentavam e folhas que traziam cura. Jesus, ele quer ser exatamente isto para a minha vida e para a tua vida. Ele quer ser o alimento que nos sustenta, ele quer ser o alimento que nos fortalece, e ele quer ser também o remédio que cura, o remédio que sara, que cura fisicamente, que cura emocionalmente, que cura espiritualmente, o pão que alimenta a nossa alma e o nosso espírito. Então eu quero destacar aqui dentro desse texto dois pontos especiais. O primeiro ponto é a nossa comunhão com Deus. O primeiro ponto é a nossa intimidade com Deus. Que eu e você possamos verdadeiramente estarmos desejosos. Isso tem que partir de dentro de nós, este desejo de aprofundar a nossa comunhão e a nossa intimidade com o Senhor. Não estarmos satisfeitos com o nível que nós já alcançamos,
se ainda não chegamos ao ponto de termos que mergulhar nas águas do Espírito e atravessar a nado. Não estarmos satisfeitos pelas águas apenas nos tornozelos, não estarmos satisfeitos apenas com as águas do Espírito nos nossos joelhos, não estarmos satisfeitos apenas com as águas do Espírito na nossa cintura, e espero que você esteja entendendo aquilo que nós estamos pregando. Quando estamos falando as águas do Espírito nos nossos tornozelos, nos nossos joelhos, na nossa cintura, nós estamos falando da nossa intimidade com Deus, da nossa comunhão com Deus, do quanto é importante eu e você estarmos na presença de Deus, conforme já foi dito aqui agora há pouco, sair dessa superficialidade, e nos aprofundarmos em coisas grandes, coisas profundas que Deus tem para nós. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é isso, que eu e você, meu querido irmão e irmã, desejemos mais do Senhor, não nos contentemos ao nível em que nós já nos encontramos, ainda que talvez alguém possa dizer, pastor, mas eu já estou com as águas na cintura, louvado seja Deus, você, meu querido irmão e irmã, é alguém maravilhoso, é alguém especial, mas eu quero dizer que o Senhor tem mais para você, viu? O Senhor tem mais para mim, o Senhor tem mais para nós. E o segundo ponto que eu quero aqui destacar, não é a questão do nosso relacionamento, da nossa comunhão, que nós já falamos, mas do nosso viver diário. Se nós queremos produzir para o Senhor, produzir para o reino de Deus, se nós queremos a vida abundante que Jesus prometeu para nós, afinal de contas ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, se nós desejamos isso em todas as áreas da nossa vida, deixa lhe dizer, eu e você precisamos estar plantados às margens deste rio, bem próximo deste rio, para que, aprofundando as nossas raízes, nós possamos então tirar dali todos os nutrientes necessários, todos os nutrientes necessários para fortalecer a nossa vida espiritual, de tal forma que possamos produzir frutos. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos dizer, aquele que está em mim, esse produz muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Meu querido irmão e irmã, se você se distanciar da margem deste rio da vida, se você se distanciar ao ponto de repente não estar ali mais à margem, mas estar, quem sabe até no deserto, com certeza a tua vida vai perecer, com certeza você não conseguirá frutificar, não conseguirá produzir. Se você deseja estar vivendo uma vida frutífera, precisa estar próximo desta fonte, deste rio, que é o Senhor Jesus, que é o seu Santo Espírito, e também sabendo que estando ali, nós encontraremos em Jesus o remédio, a cura, a solução para os problemas que qualquer um de nós possamos enfrentar em qualquer área da nossa vida. E eu quero apenas encerrar agora esta palavra, para estar orando com você, lendo Gênesis capítulo 49, versículo de número 22, na nova versão internacional, na NVI, Gênesis 49, 22, diz assim, José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Por que é que o texto sagrado diz que José é uma árvore frutífera, cujos galhos transpassam o seu limite, passam por sobre o muro, atingem até outros, além daquele próprio meio aonde ele está? A palavra de Deus é clara, ele é uma árvore frutífera, que produz, que passa até mesmo os limites de onde ele está, dado a saúde, a vida que ele tem, mas a palavra de Deus deixa clara, que ele é uma árvore frutífera, porque ele está à beira de uma fonte, e esta fonte é Jesus. Se eu e você, não sairmos das margens desta fonte, da beira desta fonte, nós também seremos árvores frutíferas,
que vamos não apenas abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família, que não apenas vamos abençoar a nossa igreja, mas que certamente as nossas ações, as nossas atitudes irão alcançar outras vidas, irão alcançar outras famílias, irão alcançar outros lugares, porque nós estamos plantados junto à fonte, e a fonte é Jesus Cristo, o Senhor. Que esta palavra fique ao teu coração, que eu e você guardemos isto, aprofundemos a nossa comunhão com o Senhor, a nossa intimidade com Deus, uma vida de santificação, de consagração, de oração, de comunhão, que nos aprofundemos, que possamos perseguir águas profundas, e na nossa vida diária, no nosso cotidiano, nós possamos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É assim que diz o salmista, é assim que diz o Espírito para mim e para você. Feche teus olhos, fale com Deus, se esta palavra falou com você, se você de repente sente como alguém que não tem produzido frutos, se você se sente como alguém que tem vivido a esterilidade, coisa que Deus não preparou para você, procure saber a que distância você está desta água da vida, deste rio da vida. Se aproxime, chegue mais perto, chegue mais próximo do Senhor. Se você não tem sentido o gozo, a vida, a alegria da presença do Senhor, veja como é que está o teu nível espiritual, se você está nadando em águas profundas ou se apenas está pelos tornozelos, e que cada um de nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo, alcançarmos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu sou grato a Ti pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu pude compartilhar com a Tua igreja nesta noite. O Senhor é esta fonte de vida, o Senhor é este rio que corre para levar vida, para trazer abundância e para trazer cura, para trazer saúde, para trazer libertação. Querido Deus, que cada um de nós, os Teus filhos, possamos ter no coração este propósito, Senhor, de não nos acomodarmos, de não nos contentarmos ao nível, Senhor, de intimidade e comunhão que já alcançamos, mas que possamos querer mais, que possamos buscar mais, que possamos nos esforçar mais, Senhor, até que possamos nadar nos rios do Espírito, da intimidade e da comunhão que o Senhor nos oferece. Também, Senhor, que sejamos como aquelas árvores plantadas junto, Senhor, às margens deste rio, que produz frutos, cujas folhas, Senhor, são remédio. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, porquanto nós entendemos que nós não fomos criados para a esterilidade, Senhor, nós fomos criados para produzir, para dar frutos e fruto em abundância, conforme diz a Tua palavra. Faça de mim, ó Deus, faça de cada um dos Teus filhos, nossos irmãos, homens e mulheres, Senhor, semelhantes a José, acerca de quem nós lemos em Gênesis 49, 22, que José é uma árvore frutífera plantada à beira da fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Que assim seja a minha vida, Senhor. Ó Deus, que a vida do Senhor que há em mim possa alcançar a muitos outros também. Que a vida do Senhor que há neste irmão, nesta irmã, Senhor, neste que está ligado conosco a este culto, possa, Senhor, alcançar outros também, Senhor, para a glória do Teu nome. Nos leve, Senhor, ao centro do Teu querer, ao centro da Tua vontade, segundo o Teu amor e graça, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.